Há um episódio na vida de Jesus que é comentado pelos 4 evangelistas. Tem os 4 evangelhos. E diz que depois da entrada triunfal de Jesus a Jerusalém, na época da Páscoa hebraica, todo o povo da Palestina ia para Jerusalém nessa época. Era uma grande comemoração, né, entre o povo hebreu. E Jesus entra solenemente em Jerusalém e logo ele sobe ao templo para pregar. Quando ele chega no templo, ele encontra ali no adro principal, na entrada, no pátio de entrada, muitas pessoas vendendo e comprando animais, como pássaros, como ovelhas, as pombas, né? As pessoas iam à Páscoa e compravam animais para ofertarem sacrifício a Deus, porque acreditava-se naquela época de um Deus que exigia o sacrifício do sangue de animais. Isso já era uma evolução para a época, porque bem antes exigia-se o sacrifício de pessoas, de humanos, né? O sangue do humano colocado no altar do sacrifício para agradar ao Deus sanguinário, conforme eles pensavam. Então as pessoas estavam ali vendendo e comprando animais, e também tinham as pessoas que trocavam o dinheiro, porque vinham pessoas de toda a Palestina, às vezes a moeda era diferente da usada em Jerusalém, então procuravam-se as pessoas para trocar o dinheiro, como a gente troca o dólar pelo real, pelo euro e etc. Só que os cambistas cobravam juros exorbitantes. Foi com eles que o Banco Central aprendeu como é que lida conosco nessa situação. Então, eles trocavam dinheiro a um preço muito alto e estava lá, então, no templo, esse comércio estabelecido. Segundo os relatos bíblicos, Jesus ficou muito zangado com aquilo, derrubou mesas e cadeiras, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas, expulsou os animais, expulsou os comerciantes, e apenas João fala que Jesus fez um chicote de cordas e batia nas pessoas com esse chicote e derrubava a mercadoria toda. E que Jesus, então, após essa reação, ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Quer dizer, ele chamava de ladrão aqueles mercadores, porque realmente o comércio era tão explorador que eles estavam ali roubando, né, o povo dentro da própria casa de Deus. E quando os judeus lhe perguntaram se ele tinha autoridade para expulsar os mercadores do templo, Jesus então faz a profecia que ele ia morrer, ele ia ressuscitar, e ao ressuscitar ele provaria para todos que ele era o Filho de Deus, e que o templo era a casa do Pai dele, e que ele tinha não só o direito, como a responsabilidade de cuidar das coisas. Aquele local deveria ser, segundo Jesus, um lugar especial onde as pessoas pudessem ir orar em paz. E os chefes dos sacerdotes, eles ficaram muito incomodados com a atitude de Jesus, mas não puderam ter reação nenhuma naquele momento, porque eles perceberam que Jesus tinha o apoio do povo. Essa é a passagem. Na opinião de muitos religiosos, até os tempos de hoje, Jesus tinha todo o direito de ter essa reação violenta, que Jesus simplesmente mostrou ali uma raiva justificada
pelo interesse materialista de todo aquele povo, e que de todos aqueles mercadores e dos sacerdotes, e que o templo precisava de ser limpado, né, daquela situação, para ser um lugar onde as pessoas pudessem orar em paz. E muitos estudiosos afirmam que Jesus literalmente, sim, derrubou tudo, derrubou as mesas. E esses religiosos continuam batendo nesta tecla. Os mercadores estavam profanando um lugar sagrado, estavam abusando da dedicação das pessoas fiéis a Deus, que quem poderia orar, quem poderia encontrar paz na presença de Deus no meio daquele barulho, daquele mercado tão movimentado, e como ia entrar para o templo, em que estado de espírito entraria para o templo as pessoas que tinham acabado de serem extorquidas, né? Então, os religiosos dizem, qualquer pessoa temente a Deus ficaria muito zangado. Até aqui a gente tem que fazer duas ressalvas. Primeiro, se todos os judeus daquela época baseavam no Torá para ter a concepção de Deus, eles vão perceber um Deus que se irava, um Deus que era capaz de guerrear. Eles acreditavam num Deus que dizia assim, o seu inimigo é meu inimigo e nós vamos para a batalha junto, e nós vamos vencer o seu inimigo. Então, era uma concepção bem infantil do Deus do Velho Testamento, né? O Deus hebraico. Então, se eles pensam que o Deus era capaz de atitudes desse tipo, então, para Jesus chegar no mercado e derrubar tudo e tal, para eles era perfeitamente normal. E eles afirmavam, por que Jesus não faria isso? Jesus tinha emoção como nós. Depois eles começaram a melhorar um pouquinho o discurso, dizendo assim, Jesus não perdeu a cabeça, ele castigou apenas quem merecia ser castigado. E ele não exagerou. Na verdade, Jesus mostrou um grande controle e sua atitude não gerou nenhuma violência. Se não há violência em derrubar a mesa, chicotear os outros, eu não sei aonde que haveria. E eles ainda dizem que Jesus revelou sua justiça naquele momento e ganhou a confiança do povo. Então, vocês estão estarrecidos, eu estou percebendo e gostando de perceber que nós acabamos de estudar sobre o controle das emoções e vendo religiosos apoiarem, acreditarem que Jesus agiu dessa forma, né? Mas se Jesus não agiu dessa forma, como de fato não agiu dessa forma, como interpretar toda aquela confusão, toda aquela balbúrdia? O senhor Allan Kardec nos traz no capítulo 16º, no item 5, algumas considerações a respeito. E ele é categórico para dizer que Jesus não adotou uma conduta agressiva, mas que ele se manteve firme em sua atitude de indignação. E nós podemos perfeitamente compreender a diferença entre raiva e entre indignação. A indignação sugere uma reação, sim, diante de uma situação abusiva, mas a raiva pressupõe que essa reação foi violenta. Então, Kardec diz de uma indignação, e Jesus mostra veementemente a sua indignação. A palavra veementemente eu que coloquei, Kardec não colocou. Jesus mostra a sua indignação para que as pessoas compreendessem como era grave manter um comércio ali no templo, um comércio ligado às coisas da fé. Então, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar que Jesus, sim, expulsou os vendedores do templo,
que a Bíblia chama de vendilhões, né? E com essa atitude, Jesus condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. E nós imaginamos e nós sabemos o comércio que rodeia os grandes templos até hoje. E isso Jesus condenou, o comércio das coisas santas. Mas existem coisas santas muito mais condenáveis ao serem comercializadas até o dia de hoje. Por isso que Kardec diz neste item: Deus não vende as suas bênçãos, Deus não vende o seu perdão, Deus não vende a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar disso, por nada disso. Então, quando a gente lê aqui que Deus não vende a sua bênção, não adianta a gente comprar um líquido em nome de uma bênção, porque Deus não vende a bênção. Deus não vende o seu perdão. Não adiantou muito Jesus ensinar que nada poderia ser comercializado. A doutrina surge 18 séculos depois, dizendo que Deus não vende a sua bênção, mas já na Idade Média, por volta de 1500, um bispo da igreja se revolta contra o costume de se vender as indulgências plenárias. Isso é uma dificuldade de entender como que Deus oferece o seu perdão. Nós sabemos que Deus oferece o seu perdão por meio das reencarnações, onde nós temos novas oportunidades de consertar aquilo que fizemos errado. Mas naquela época, acreditava-se que se você se confessasse e pagasse pelo seu pecado, você estaria perdoado. Então, a religião dominante estabeleceu coisas, valores para cada pecado. Então, se você brigasse com o vizinho e você desse um frango, uma galinha para o templo que você frequentava, você estava perdoado. Mas se você matasse um irmão, matasse alguém, você tinha que doar um boi. Se você fizesse algo muito grave, você tinha que doar uma quantidade de ouro. E isso eu aprendi foi no estudo de história geral no colégio. Eram assim as indulgências plenárias contra as quais Lutero se levanta e começa a traduzir a Bíblia primeiro para o alemão, e do alemão ela foi traduzida para o inglês e para todas as outras línguas ao longo do tempo, porque até então era proibido conhecer o que estava escrito na Bíblia. Só os padres e acima deles tinham acesso às Sagradas Escrituras. Então, quando Martim Lutero começa a traduzir a Bíblia e coloca a Bíblia na mão de todo mundo e cada um procura ali o seu entendimento, surge a religião protestante, que protestava contra essa coisa de vender o perdão divino. Foi contra isso que uma das coisas que Lutero questionou e fez uma revolução foi essa questão da venda do perdão. Então, lá no Evangelho está escrito: Deus não vende a sua bênção, Deus não vende o seu perdão, Deus não vende a entrada no reino dos céus. Isso serve para nós. Nós fazemos a beneficência, que é a caridade material, e nós estamos esperando ir para o nosso céu, que é a colônia nosso lar. Então, nós também entramos nessa, achando que vamos conseguir comprar uma bela estada no plano espiritual quando nós desencarnarmos. Porque se nós fizermos muita caridade material, o nosso
apartamento 5 estrelas está garantido. Muita gente pensa que basta isto para ir para um bom lugar no mundo espiritual. Quando nós sabemos que o nosso corpo espiritual leva um peso específico e se você chegar lá com ele muito pesado, você não sobe. Você não sobe. As dificuldades podem surgir. Então, Deus não vende a entrada no reino dos céus. Haroldo Dutra, um grande estudioso do judaísmo, ele fala que realmente não houve um comportamento agressivo de Jesus, que o comportamento agressivo foi visto por quem leu e interpretou, não necessariamente pelo que aconteceu. Mas existem outras explicações também. A indignação de Jesus era porque o templo de Jerusalém estava perdendo o seu aspecto religioso para dar lugar a um comércio e também era um lugar de muita corrupção dos que trabalhavam lá e também dos sacerdotes locais. Então, que isso justifica a postura enérgica de Jesus para combater esses desvios. E Haroldo ainda esclarece que naquela época trabalhavam no templo de Jerusalém 20.000 pessoas. Imaginem o tamanho do templo. 20.000 pessoas. E do lado estava a Torre Antônia, que era uma fortaleza militar romana. E que se Jesus chegasse no templo, enfurecido, chutando tudo, batendo nos outros, logo, logo a guarda viria e o prenderiam. Então, historicamente, Haroldo só prova que historicamente é possível, é impossível que Jesus tenha saído impune de uma atitude dessa tão violenta, que foi apenas uma atitude firme, para que realmente ele repete o que está no Evangelho, para que todos compreendessem como era grave a situação de manter aquele comércio ali. Emmanuel nos lembra que quando Jesus tem essa atitude enérgica, indignado com o erro, que deve ser a mesma postura nossa quando nós olharmos para os nossos erros, para os nossos vícios morais, quando surgir dentro de nós qualquer indício de que queremos tirar partido financeiro de alguma coisa a despeito do direito do outro, que a gente deve olhar com essa mesma indignação para nós mesmos, que devemos nos indignar conosco todas as vezes que nós cedermos à preguiça, ao desânimo, que essas coisas se manifestam pelo nosso corpo. E que a educação do nosso espírito é o único caminho realmente para a nossa transformação. Mas agora nós vamos analisar, à luz da razão, as seguintes questões. E vocês que nos acompanharam os estudos sobre as emoções sabem exatamente quais são as respostas. Seria Jesus o espírito mais evoluído a pisar sobre a terra, o guia e modelo da humanidade, capaz de uma atitude dessa? Seria o governador do planeta capaz de adentrar o templo de Jerusalém, esbravejando, xingando, gritando, derrubando mesas, cadeiras, utensílios de venda, utensílios de trabalho dos mercadores, para libertar num ato de desatino todos os animais destinados ao sacrifício? Seria Jesus, com a grandeza moral e espiritual que a gente sabe que ele tinha, capaz de uma atitude dessa? Seria Jesus a personificação do amor, da ternura, da paz, da mansuetude, do equilíbrio, capaz de agir assim,
de um modo tão destemperado, tão desequilibrado, perdendo a cabeça? A resposta todo mundo sabe. É impossível a gente imaginar uma coisa dessa. Imaginar uma atitude dessa vinda de Jesus. Mas aí existem até espíritas que defendem. Jesus era humano e tinha emoções básicas, como todo ser humano. Será? Jesus realmente se faz humano como nós, para que nós nos mirássemos e nos tornássemos divinos como ele. Mas quando ele se faz humano, ele não perde nem em nenhuma circunstância, ele perde a sua superioridade moral. Então, se Kardec define no Livro dos Espíritos o que a ordem dos espíritos, inferiores, medianos, um pouco evoluídos, um pouco puros, muito puros, Jesus está acima do que nós podemos entender que seja um espírito puro, porque ele é o mais perfeito de todos os espíritos que alcançaram essa pureza, essa perfeição própria da espécie humana. E Jesus tinha a perfeição completa, não a perfeição que os humanos podemos alcançar. Então, consequentemente, ele jamais manifestaria nenhuma dessas paixões tão comuns em nossas atitudes, que são as nossas reações destemperadas quando sentimos raiva. Nós já estudamos aqui que quando a gente sente a raiva, o impulso vem do nosso cérebro reptiliano, herança dos mamíferos, herança dos répteis, herança de quando éramos animais e lutávamos pela nossa sobrevivência, lutávamos pelo espaço que a gente fosse morar. Isso, e Jesus não tinha mais isso. Jesus já tinha outro tipo de cérebro insondável para o nosso conhecimento, mas muito acima do que a gente pode imaginar. Então, se Jesus não fez o que estão falando que ele fez, é uma fake news, nós podemos concluir que esse episódio que passou para a história com o nome de purificação do templo é uma questão de interpretação. É realmente uma questão de interpretação. Porque se Jesus tivesse uma só reação que um espírito puro jamais teria, ele não poderia ser considerado o mais puro de todos os puros, né? Imaginem vocês, se é possível a gente imaginar que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e venham a mim e aprendei comigo, que sou brando e manso e humilde de coração, porque vocês terão repouso para as vossas almas. Então a gente consegue imaginar Jesus, um hipócrita, um mentiroso: vem a mim que eu sou manso e humilde de coração. Então ele prega a mansuetude para os outros e ele mesmo não consegue colocar em prática? Impossível. Seria Jesus menos preparado para defrontar com as dificuldades da vida do que Gandhi, que foi agredido muitas vezes e nunca esboçou nenhuma reação de violência ou de agressividade? Seria Jesus menor do que Martin Luther King, depois de ficar, o pastor protestante, depois de ficar anos preso, ele sai e se torna amigo do seu carcereiro e dá aquele exemplo de passividade nas questões do apartheid da África? Seria Jesus menor do que Luther King? Seria Jesus menor do que Chico Xavier, que nunca teve uma reação de agressividade? Ninguém nunca viu. Vimos algumas vezes Chico com a postura enérgica e indignada por alguma coisa que não estava saindo, com alguma coisa que ele não podia
simplesmente silenciar e se omitir, mas jamais perdendo a paciência. Então, de onde que vem a confusão? Por que que teve a confusão? Isso teve. De onde que vem? De quem é o protagonismo dessa história? Um outro historiador muito preparado nas questões do judaísmo, que é o senhor Jorge Elahá, que eu quis trazer para o nosso congresso do ano que vem, mas ele já está com a agenda de 2025 fechada, mas já fechamos com ele para 2026, ele está aqui conosco. O Jorge levanta a seguinte questão, que os estudiosos dos dias de hoje, com a mente mais aberta, quando discutem essa questão, eles confirmam, sim, a cena aconteceu, mas não foi Jesus o autor daquela balbúrdia. Uma multidão fervilhava em Jerusalém naquela época, como acontecia em toda a Páscoa. Uma multidão. Os zelotes, que era o partido político mais reacionário daquela época, eles tinham vindo da Galileia. Eu já contei essa história, já falamos sobre isso aqui. Eles vieram arregimentando jovens das famílias que estavam indo para a Páscoa, convidando os jovens, qualquer pessoa que tivesse força física, para lutar com eles uma revolução na Páscoa, para libertar o líder deles, que era Barrabás, que não era um criminoso, ele era um preso político, para libertar Dimas, considerado o bom ladrão, que não era ladrão, ele era também um revolucionário político, e o outro terceiro, que eu esqueci o nome dele, que era o bom e o mau ladrão, né? Tinha um mau ladrão lá, que eu esqueci o nome dele, que também eram os três líderes da revolução. E os zelotes estavam vindo e iam fazer uma revolução ali para libertar os três líderes. E que, ao chegarem ao templo, uma parte desse grupo de zelotes viu a indignação de Jesus e tomou a dianteira, e eles que quebraram tudo. Mas eu continuo acreditando no que Emmanuel disse a respeito e no que Chico Xavier interpretou. Isso, para mim, fecha toda a questão, fecha qualquer dúvida. Quem visse de longe a balbúrdia no templo, como os sacerdotes estavam vendo de longe, como os próprios discípulos estavam vendo de longe, os discípulos também pensaram que foi Jesus que fez aquilo. Então, quem tivesse vendo de longe, concluiu que Cristo chegou e fez aquilo, que era daquele jeito. E os sacerdotes ficaram muito indignados e eles sempre sabiam como era aquele comércio lá, mas tinha algum interesse financeiro também vindo da parte deles, que muitos deles também eram cambistas e negociavam, criavam os animais para serem vendidos para o sacrifício. Então, quem olhou aquilo de longe, né, imaginou que fosse Jesus. E na obra chama Inesquecível Chico, escrito por um grande amigo dele, que é o Romeu Grise, que vinha muito aqui a Pedro Leopoldo. Recentemente estive em São Paulo e a família até do Romeu Grise nos deu todas as fotos do Romeu aqui com o Chico. Ele escreve o Inesquecível Chico, e Chico diz assim: o fenômeno ocorrido no templo foi um fenômeno de efeito físico. Esses fenômenos de efeitos físicos, o povo já havia presenciado antes, porque não era nenhum outro quando, por exemplo, Jesus caminha sobre as águas. Isso era um fenômeno de efeito físico extraordinário, onde Jesus consegue tirar, ele consegue, como é que eu diria? Contrariar a lei da gravidade.
ele anda sobre as águas. É um fenômeno de efeito físico, ele tira todo o peso do seu corpo. Assim também, quando ele multiplica os pães e os peixes, era um fenômeno de efeito físico também. Quando ele acalma as tempestades, também ele atua no clima. Quando ele acalma as ondas do oceano, ele atua na força das águas. Então, que Jesus tinha este poder de provocar fenômenos, isto é inegável. E Jesus, ao verificar realmente que haviam transformado o templo numa casa de interesses materiais, ele sentiu tanta indignação diante do mal, e quando ele se indignou, dele se projetaram raios que foram de encontro aos mercadores. Imaginem vocês, por exemplo, quando a polícia chega no local de várias barracas vendendo material receptado, vendendo contrabando. Só da polícia chegar, o que todo mundo faz? Ajunta tudo, perdendo mercadoria, derrubando mercadoria, sai correndo, tropeçando uns nos outros, machucando uns nos outros. É fácil a gente imaginar. Então, quando Jesus fala para os sacerdotes: o que fizestes da casa do meu pai? Fizeste daqui um covil de ladrões? Aquele povo todo que fazia parte do comércio sentiu-se totalmente constrangido e a consciência queimando ali, fazendo com que eles tivessem a primeira atitude de fuga. E é nessa fuga destrambelhada, buscando saídas, é que eles foram derrubando tudo, perdendo moedas e etc. Chico diz, então, que foi um fenômeno de efeito físico, onde Jesus, diante da tamanha indignação que ele sentiu, e talvez premonitoriamente sabendo como que os frutos da fé seriam comercializados sempre por falsos profetas, por religiosos inescrupulosos, né? Que então de Jesus saem esses raios luminosos e atinge os mercadores. E Chico pergunta: teria provocado dor nessas pessoas? Ele fala: sim, provocou. Doeu um pouco pela descarga elétrica que passava pelo corpo deles, mas um pouco. É como se tivesse levado um choque elétrico brando. E a atuação dos raios é que deu a eles sensação de que estavam sendo chicoteados. É isso. Vocês conseguem imaginar o Cristo criando raios? É fácil. É fácil imaginar que a indignação, assim como o amor de Jesus saía em forma de raios luminosos e ele curava, apesar de ninguém ver os raios, a indignação de Jesus formou raios leves, mas saiu dele, duvido que tenha sido involuntariamente, deve ter sido uma coisa controlada. Ele manda esses raios e aquele pessoal todo espalha. O que fica nos nossos corações é que nós não podemos nunca perder a nossa capacidade de nos indignarmos diante das injustiças, diante do erro, diante da maldade, diante da exploração. Que nós não podemos nunca perder a capacidade de indignarmos conosco mesmos, quando continuarmos repetindo exaustivamente o mesmo erro. Mas jamais devemos usar de violência contra nós, e a violência contra nós, ela se expressa na baixa autoestima, ela se expressa no desânimo, ela se expressa na falta de confiança que a gente tem: eu não vou conseguir fazer certo. Essa é uma violência que a gente pratica contra a gente mesmo.
Então, a gente não deve perder a capacidade de nos indignarmos, mas fazermos isso de uma forma mais cristã que pudermos. Que o Divino Mestre de nossas vidas nos ilumine hoje e sempre.